Conviva com pessoas que te obrigam, que te forçam a ser alguém melhor. É sobre isso que nós vamos falar hoje neste vídeo. Você tem que ficar até o final, porque esse vídeo vai te ajudar muito, pode ter certeza. Olá, queridos, eu me chamo Maureen Sulamita, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Por aqui falamos sobre desenvolvimento pessoal. E se esse assunto já te interessa, já se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo, tá bom? Vamos iniciar. Esse vídeo, esse roteiro, ele é baseado em uma história pessoal que eu vivi e também em reflexões que eu faço constantemente. Como vocês já sabem, eu já falei várias vezes, eu reflito muito, eu penso muito, e aí acaba que tem coisas que eu quero falar, tem coisas que eu quero escrever, tem coisas que eu preciso conversar, contar, comentar, compartilhar com alguém. Meu marido faz esse papel muito bem, ele me ouve bastante, mas eu também sinto a necessidade de fazer isso aqui que eu estou fazendo, e eu acho ótimo. Para mim é um privilégio estar aqui conversando com vocês sobre essas reflexões. E aí, estava eu pensando sobre algo que aconteceu comigo e que eu vou te contar agora. Eu entrei em um trabalho, comecei a trabalhar em uma determinada área, em um determinado setor, em uma determinada instituição, e essas pessoas com quem eu trabalhava, elas eram pessoas muito bem-sucedidas, ainda são até hoje, estão vivas, graças a Deus. São pessoas muito bem-sucedidas, não milionárias, não sei se são, mas até onde eu sei não. Mas são pessoas muito bem-sucedidas e que estavam além da minha realidade, sabe? Eu não vou dizer que eu sou de uma família extremamente carente, não sou. A minha família tinha, entre aspas, certas condições. Nós passamos por muitas coisas, muitos momentos porque a gente vivia endividado, mas nós tínhamos o nosso trabalho, a minha mãe tinha o trabalho dela, o meu padrasto tinha o trabalho dele. Vou falar que eu vivia a maior parte do tempo, né? Com quem eu vivia a maior parte do tempo. E nós tínhamos a nossa casa, nós tínhamos um transporte, não era um carro, era uma moto, mas nós conseguíamos viver relativamente bem. Depois a situação foi complicando um pouco, como eu comentei aqui em outro vídeo. Não seja vítima da sua história. Depois daqui você pode assistir esse vídeo, tá muito bom. E as coisas complicaram um pouco, mas a gente viveu relativamente bem. Só que era aquilo e só. Depois que eu casei, nós também estávamos bastante endividados por causa do casamento. Acredito que você vai se identificar aqui se você também fez ali uma cerimônia, uma festinha, né? A gente fez uma cerimônia simples, tivemos muita ajuda, os nossos padrinhos foram uma bênção. Várias pessoas nos ajudaram, mas ainda assim, a nossa renda era baixa, então a gente ficou endividado, né? E vivemos uma outra realidade, tanto de organização financeira, enfim. Hoje vivemos muito melhor, graças a Deus, melhoramos vários pontos desses. Mas queremos melhorar ainda mais, para a glória de Deus, se Deus quiser vai dar tudo certo. E aí quando eu cheguei nesse ambiente, eu vi pessoas muito bem-sucedidas, no sentido financeiro, no sentido da carreira dessas pessoas, do transporte, todas tinham carro, todas comiam bem, sabe? Uma coisa que eu achava muito interessante era as consultas médicas, né? Que eram consultas particulares, não que o SUS não seja maravilhoso, claro, tem suas limitações, mas nos atende muito bem, também em muitos quesitos, esse não é o ponto, mas faziam consultas particulares, se precisava de alguma coisa, agendava, tinha o dinheiro para pagar, né? E essas pessoas viviam muito bem. E eu comecei a me ver naquele meio, muito nova, são pessoas mais velhas, e eu comecei a me comparar positivamente. E eu queria conquistar coisas também, eu queria me esforçar para conquistar coisas também, porque eu admirava aquelas pessoas. E isso foi nos impulsionando, e tempos depois a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carrinho. E eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu vi que aquele meio me impulsionou a conquistar objetivos que eu nem sabia que eu tinha, né? O carro era algo que a gente queria, mas a gente achava impossível. E muitas coisas você acha que é impossível, mas na verdade você só precisa ter mais conhecimento, conhecimento mesmo, para ir atrás de coisas que você pode fazer, que você pode comprar, mas que você não sabe como fazer.
Entende? Então a minha mente foi clareando muito nesse sentido e a gente começou a crescer muito mais por causa desse ambiente em que eu estava inserida, e obviamente isso foi sendo refletido aqui na nossa casa, né? Nos nossos objetivos e metas pessoais. E hoje, a partir dessa reflexão de uma experiência real que eu tive, não contei tantos detalhes assim, mas contextualizei para vocês, eu quero te direcionar. Eu quero que você faça 3 questionamentos, que você olhe para o seu círculo de amizade atual que você tem e que você faça 3 questionamentos para saber se essas pessoas realmente te impulsionam a ser uma pessoa melhor ou se na verdade elas estão te influenciando para um lado mais de neutralidade, sabe, de inércia, que você não tem perspectivas, que você não amplia os seus horizontes, que você não amplia a sua visão para entender que existe um mundo que pode ser conquistado, de sonhos, de metas materiais, de metas às vezes espirituais, mentais, emocionais, que você pode sim conquistar tudo isso e se tornar uma pessoa muito melhor e se tornar a pessoa que você sempre quis ser, na realidade que você sempre quis ser, que na verdade às vezes está até escondida aqui, né? Tá meio incubado, porque você convive tanto no meio de pessoas que não te direcionam para isso, que você nem lembra mais do que você sonha. Então, baseando-se nessa história que eu contei para vocês, que eu contextualizei, eu quero clarear a tua mente, que você faça esses 3 questionamentos. Todos eles são muito importantes. O último eu diria que é o mais simples, mas que tem um peso muito grande, talvez o peso maior de todos. E que você esteja atento a isso. E observe se nos teus círculos de amizade, como que essas coisas funcionam. O primeiro questionamento que você tem que fazer é: como é a vida dessas pessoas? Como essas pessoas vivem em todos os sentidos. Eu coloquei aqui entre parênteses conquistas, mas não se atente apenas ao material. A gente não está querendo uma amizade interesseira, mas eu quero que você observe os seus amigos. Observe como é a casa dessa pessoa. Ela está em construção? Ele já construiu? Como foi que ele construiu? Quanto tempo ele levou? Como foi? Ele se dedicou? Ele é uma pessoa que economiza? Ela está em construção? É uma construção que está parada há muito tempo? Eles têm condições de melhorar, mas ainda não melhoraram? É uma pessoa simples, tudo bem, uma casinha simples, mas é a realidade daquela pessoa no momento, que ainda não pode ser alterada, mas ela está lutando para mudar aquilo. Como ela vive? Em que ela trabalha? O que ela posta nas redes sociais dela? Pense fora você. Quem são os outros amigos dessa pessoa? Como é a higiene dessa pessoa, a limpeza, como ela mantém os veículos dela, como ela mantém a casa dela. Ela é uma pessoa organizada? Como é que é essa pessoa? Ela treina, ela come bem? Observe tudo isso na vida dessas pessoas que te rodeiam. Observe, apenas observe, identifique quem é assim, quem é de tal jeito. Identifique, isso não é decisivo, mas isso fala muito. Não é decisivo para você dizer, eu vou continuar sendo amigo ou não, mas isso diz muito sobre essas pessoas. Você entende, né? Que a partir do momento que você analisa cada detalhe, assim, nós não somos investigadores, estamos investigando, mas nós precisamos valorizar e ter critérios para definir quem vai conviver com a gente. Porque isso define a nossa vida. Você sabia? Isso define toda a tua vida. Por isso que é algo muito importante. Eu sou muito criteriosa com isso. E só me traz benefícios. Eu amo todos, eu diria. Eu tento cuidar, abraçar, perguntar se está bem com todos. Mas quem vai vir na minha casa, quem eu vou conviver, quem eu vou manter por perto, aí é outra história. Porque isso vai influenciar diretamente a minha energia, né? Tem gente que suga, tem gente que não suga, só reclama, só fala bobagem, então não suga. E tem gente que nos põe pra cima, então isso vai afetar tudo. Tem gente que só sabe te criticar,
Tem gente que já te elogia demais, é muito bajulador, sabe? Tudo isso você tem que analisar, é a tua vida, é o teu maior projeto, você tem que ter critérios. Então analise, não é algo eliminatório, né? Esse ponto aqui não vai eliminar amizades, mas é algo para você analisar e a partir daí você vai saber mais ou menos as pessoas que você convive, tá? É bem importante. O próximo ponto é: quais os conselhos que essas pessoas te dão? Ou ela nem te dá conselhos, ou você não consegue nem conversar com ela sobre algum assunto que você precisa se aconselhar, que você está em dúvida. Aí é algo a ser questionado também. Se é teu amigo, como é que tu não consegue se aconselhar com essa pessoa? Por que não consegue? Tem algo de errado. Vale a pena continuar com uma amizade que você não se sente nem à vontade para pedir um conselho? Mas amigos são para isso. Amigos também devem aconselhar. E quando eles te aconselham, quais conselhos eles te dão? Aconteceu às vezes uma briguinha no teu relacionamento e você tem aquela amiga assim que ela chuta logo o pau da barraca. Termina, separa esse casamento, divorcia, vai atrás de um lugar, se quiser dorme lá em casa. Será que é a melhor opção mesmo para aquele momento? Às vezes foi uma coisinha que você pode resolver. O que essa pessoa te diz? Ou ela te diz, às vezes você tá ali, você brigou com alguém, com alguém no trabalho, e essa pessoa te fala, vai lá, conversa com ela, tentem solucionar, tentem resolver, tá te dando um bom conselho, né? Não reaja, não fique muito irritada, vamos conversar, talvez seja algo diferente do que você tá pensando. Essa pessoa, ela te traz uma visão melhor sobre as coisas, ou ela piora toda a situação. O que ela te diz? O que ela te incentiva a fazer? Amiga, vamos comprar só mais uma blusa. Vamos comprar só mais um perfume. Não entra aí nesse jogo, tu vai se dar bem. Pra onde ela tá te levando? As más amizades corrompem os bons comportamentos, corrompem os bons costumes. Observe para onde essa pessoa tá te guiando. E o nosso último ponto, mas não menos importante, na verdade eu diria que o mais, é sobre o que essas pessoas falam. O que sai da boca dessas pessoas? Já ouviu dizer que é muito melhor a gente conversar sobre ideias do que sobre pessoas? Inclusive eu já fiz até um vídeo sobre fofoca. Não seja fofoqueiro. Depois desse vídeo você vai lá assistir, vai ter uma playlist aqui na descrição que é... eu esqueci o nome da playlist, gente, mas tem vários vídeos que vão te ajudar a se desenvolver mais, a melhorar, né, para conquistar os seus objetivos, para ser uma pessoa mais forte, para conseguir assim alcançar as suas metas e tudo aquilo que você sonha para a tua vida. Então depois vai lá assistir. E lá tem esse vídeo sobre fofoca. Como é sobre o que essas pessoas conversam, o que elas falam. Elas só liberam palavras de maldição, elas são pessoas que reclamam demais. Toda hora tem uma coisa acontecendo. Nunca nada tá bom, sempre tem algo ruim. Sempre alguém tá fazendo alguma coisa errada. Sempre fulano de tal devia ter feito outra coisa e não tal coisa. Ninguém nunca tá certo, só essa pessoa tá certa. Toda hora se vitimizando, é muito cheia de mimimi. Não sei o que, também não me convidaram. Não sei o que, sabe? Como é que é essa pessoa? Sobre o que ela fala? Porque tudo que sai da boca dela é porque tá aqui dentro. Então, pelas palavras dela, você consegue entender a essência dela. Pelas palavras. Porque só sai o que tem dentro. Não tem como sair algo que não existe aqui, né? E quando sai algo que não existe aqui, a gente chama de quê? De duas caras, né? De falsidade. E aí também é outro ponto que precisa ser analisado. A pessoa que diz algo que ela não é, que cobra algo que ela não faz. Vocês entendem que tudo aqui se resume muito ao caráter dessa pessoa, a essência dessa pessoa, porque isso vai afetar diretamente a tua vida, se essa pessoa está convivendo contigo todos os dias. Imagina que você convive diariamente com um animal peçonhento, venenoso, uma cobra peçonhenta, venenosa. É muito difícil um dia que esse veneno não te atinja. E esse veneno às vezes é mortal.
né? Às vezes ele vai te corroendo ali aos poucos, te adoecendo aos poucos, uma queda de energia, você fica mais triste, você começa a questionar as suas próprias capacidades, porque o teu amigo, tudo que você fala, ele coloca um lado ruim da situação. Você conquistou a casa, mas não é tão grande assim. Você comprou um carro, mas foi financiado, sabe? Pequenas palavras e aquilo vai te adoecendo, te fazendo desconfiar de si mesmo, te deixando triste. E às vezes o veneno é mortal mesmo, a pessoa fala uma coisa e você nunca mais volta a ser a mesma pessoa por causa daquela palavra. Eu quero resumir esse vídeo aqui, aquela frase que diz: nós somos uma média das 5 pessoas que nós convivemos. Imagine, quais são as 5 pessoas que você convive? Como são essas pessoas? Aí volte às perguntas: como é a vida delas? Quais os conselhos que elas te dão? Sobre o que elas falam? E eu vou te dar uma dica bônus. Essas pessoas são da mesma forma que eram há 5 anos atrás. Sabe aquele teu amigo que reclama demais, que você, fulano tinha que mudar isso. Aquela pessoa que não tem compromisso com nada. E aquilo atrapalha a vida dela. E quando você olha hoje, você compara com anos atrás, essa pessoa não melhorou nada, não mudou nada. Ela nem evoluiu, ela nem se dá conta que tá errando. Ela ouve, às vezes alguém diz: fulano, isso aí não tá te ajudando, mas ela nem tchum, né? Não dá atenção. Pense sobre isso, né? Uma pessoa que passa anos e não consegue melhorar comportamentos, provavelmente é uma pessoa que nunca acha que está errada. Provavelmente é uma pessoa que, se vocês discutirem, ela vai se achar a pessoa certa, ela não vai querer nem conversar com você, ela não vai querer esclarecer nada. E você vai ficar sofrendo, talvez, por essa amizade que no final nem vale a pena. Entende? Eu quero que você faça esses questionamentos. É algo muito sério, porque a amizade é uma coisa muito preciosa que pode te levar a outro nível, a outro patamar, pode te trazer muito sucesso. Essas pessoas que eu te citei para vocês lá no início nem eram minhas amigas, né? Mas eram pessoas que eu vivia com elas todos os dias, que eu convivia, afinal eu estava no trabalho, que me impulsionaram e que eu consegui coletar da vida delas coisas boas e trazer para minha vida. Isso me fez atingir objetivos. Mas às vezes são amigos mesmo, são amigos, né, que você considera amigos, mas que no final das contas não contribuem nada para a tua vida. Só que amigos verdadeiros, eles podem te ajudar em muito mesmo. Então, questione isso, reflita sobre isso, seja bem criterioso com tudo aquilo que você vai deixar estar perto de ti diariamente, tá bom, queridos? Foi isso para o vídeo de hoje. Se você já gostou, se você gostou do que eu trouxe aqui, se de alguma forma te ajudou, deixa o teu like aqui para mim, para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Eu serei muito grata a você. Também compartilha com aquelas pessoas que você acredita que esse conteúdo pode ajudar de alguma forma. E muito obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.